Um ano de pandemia. Muitos desempregados, confinamentos, restrições das liberdades, mortes e, consequentemente, muito sofrimento. Em meio a esse cenário estarrecedor, o nosso calendário acena para mais uma Páscoa. E eu imagino que você não esteja lá com cabeça para considerar datas comemorativas e nem acredite que um ovo ou uma barra de chocolate seja capaz de trazer doçura para esse momento que temos vivido. Se você tem se sentido assim, se você tem pensado dessa forma, deixe-me lhe dizer, eu compreendo. Porém, ainda assim, eu gostaria de lhe pedir que você desse ouvidos à história da Páscoa, porque, por incrível que pareça, ela tem algumas semelhanças com as experiências pelas quais temos passado. Mas não só por isso, mas também e principalmente porque a história da Páscoa pode nos fornecer paz, alegria, consolo e esperança. Você já deve ter ouvido falar de Moisés. Esse homem foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Esse povo estava isolado da sua terra natal, estava confinado na terra do Egito, sob uma tremenda pressão, trabalhos forçados, muitos estavam morrendo e, consequentemente, o sofrimento imperava entre o povo. Percebeu a semelhança? Pois é, a diferença é que eles estavam passando por essa condição por mais de 400 anos. Deus então se compadece do seu povo e levanta Moisés e o envia para a terra do Egito para libertá-lo. Só que essa libertação não aconteceu do dia para a noite. Faraó estava resistindo a isso e não estava disposto a liberar o povo. E essa resistência ela foi sendo quebrada na medida em que Deus ia enviando pragas para o Egito. Mas foi só na última, na 10ª, a praga dos primogênitos, que Faraó foi convencido e decidiu liberar o povo. Mas antes que essa praga acontecesse, Deus instituiu a Páscoa, que consistia basicamente de uma refeição cujo prato principal era um cabrito ou um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser sacrificado e, sob a orientação de Deus, as famílias de Israel deveriam pegar um pouco do sangue do cordeiro e passar nas laterais das portas das suas casas, porque o anjo da morte passaria por sobre o Egito e ceifaria a vida de todos os primogênitos das casas cujas portas não tinham a marca do sangue do cordeiro. E foi exatamente o que aconteceu. O anjo da morte passou sobre o Egito e ceifou a vida de todos os primogênitos, menos dos primogênitos de Israel. Por quê? Porque em suas casas havia as marcas do sangue do Cordeiro. Naquele dia, 400 anos de escravidão se acabaram e o povo, explodindo de alegria, saiu daquela terra rumo à terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaque e para Jacó. Que experiência extraordinária, na verdade? Uma experiência de tremenda alegria. Só que veja, essa experiência que foi proporcionada pela primeira Páscoa não se compara com aquilo que pode ser experimentado com aquela Páscoa que Deus forneceria anos depois. Muitos anos depois, em certa ocasião, João Batista, vendo Jesus Cristo se aproximando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Perceba que João associou a pessoa de Jesus à figura de um cordeiro que vinha de Deus. E ao usar essas palavras, João Batista estava comunicando que Jesus Cristo é a provisão suficiente, definitiva de Deus para o maior problema do homem, a sua escravidão ao pecado. Sim, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que todos nós pecamos e que por causa disso somos merecedores da condenação eterna, somos merecedores de ter as nossas vidas ceifadas pela ira de Deus. Mas Deus é tão rico em misericórdia e amor que Ele forneceu, que Ele deu o Cordeiro que nos livra dessa terrível morte, e o seu nome é Jesus Cristo. Assim como o cordeiro na época de Moisés deveria ser sacrificado
e seu sangue deveria ser passado nas portas das casas para que, quando o anjo da morte passasse por sobre elas, não ceifasse a vida dos primogênitos delas. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, também deveria ser sacrificado, deveria derramar o seu sangue e morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus se ofereceu voluntariamente para ser sacrificado no Calvário, ali na cruz do Calvário, em nosso lugar, em nosso favor. Ele sofreu na sua própria pele, na sua própria carne, as dores causadas pela ira de Deus. E ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, até porque ele era Deus, e sendo Deus, ele não poderia ser derrotado pela morte. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e todos aqueles que depositam a sua fé, confiam nele de todo o coração, são marcados com o seu sangue, de maneira que os seus pecados são totalmente perdoados, eles são absolvidos da condenação eterna, eles são libertos da escravidão do pecado e são poupados definitivamente da morte eterna. Essa é a maravilhosa Páscoa que Deus oferece para nós em Cristo Jesus. Talvez você não estivesse tão disposto a considerar datas comemorativas, até porque, ao que comemorar, nós estamos passando por tempos de incertezas, de dificuldades, de angústia e dor. Essa é a realidade. Sim, essa é a realidade, mas ela é incapaz de mudar o que Deus fez. E o que Deus fez? Ele proveu o seu Cordeiro, Jesus Cristo. Você não deve, você não pode rejeitar essa oferta. Pelo contrário, você deve se apropriar dela. Como? Crendo, depositando toda a sua confiança em Jesus Cristo. Se você fizer isso, claro, a situação, o cenário que está à sua volta não vai mudar. Mas certamente você vai. E a sua mudança será determinante para que você experimente tudo aquilo que parece tão escasso no nosso tempo. Paz, alegria, consolo e esperança. Se você quiser saber um pouco mais a respeito dessa história, ou tenha dúvidas a respeito dela e queira tirá-las, eu me coloco à sua disposição para fazer isso. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Meu nome é Abner e será um grande prazer conversar com você a respeito de Jesus. Feliz Páscoa, Deus lhe abençoe e um grande abraço.